O livro Sexo e Destino é de 1963, portanto já tem 54 anos. Será que o seu conteúdo continua atual? Quem vai responder isso para nós é Marco Leite. Atualíssimo. Se nós formos ver, o que é que o livro trata? Da questão do sexo e das características ou consequências do sexo, quando ele é bem utilizado ou não bem utilizado nessa vida. E o interessante desse livro é que ele nos passa uma coisa primordial na psicografia de Chico Xavier, quando ele dividia a psicografia com Valdo Vieira. O livro é dividido em duas partes. A primeira parte, Valdo Vieira escreveu os primeiros capítulos. A segunda parte, Chico Xavier, pelo mesmo espírito que André Luiz, dando a continuidade de toda a história. No primeiro momento, o que é que André Luiz nos faz? Ele conta a história de uma família que utilizava mal a sexualidade, falando de traição, dos descalabros, da promiscuidade e as consequências espirituais em cima disso tudo. Na segunda parte, André Luiz vem, pela psicografia de Chico Xavier, nos falar de uma questão espiritual, inclusive do instituto espiritual, onde as pessoas que cometem erros, desvios aqui na Terra, terminam indo no plano espiritual para se prepararem para a próxima reencarnação, para não cometerem os mesmos desvios e terem os cuidados devidos na questão sexual. Um dos pontos interessantes é que André Luiz nos fala que mesmo as pessoas que são preparadas para a vida sexual numa próxima reencarnação, percentualmente 34% de cada 100, né, ou de cada grupo que é preparado, 34% das pessoas terminam voltando à condição, depois da reencarnação, em piores condições, para ver como é difícil, às vezes, o equilíbrio na condição espiritual. Quando nós lemos esse livro, nós vamos ver exatamente essa questão. Como é que a espiritualidade trabalha, como é que nós, enquanto encarnados, devemos encarar o sexo como um ponto do nosso processo evolutivo e como é que a gente pode aproveitar a espiritualidade para nos auxiliar na utilização ideal para o qual nós estamos aqui, na situação da nossa evolução espiritual. Ou seja, o sexo é divino, ele deve ser utilizado para a nossa evolução. André Luiz nos traz, no primeiro momento, as pessoas que estão utilizando exatamente de maneira inversa. Ou seja, é atual porque nos chama a atenção de como nós devemos nos comportar tendo exemplos de pessoas que não souberam utilizar de maneira correta. Por isso atualíssimo, é o nosso livro Sexo e Destino. Pela resposta de Marco Leite, a gente logo fica interessado em ler o livro Sexo e Destino. E é o convite que a gente faz para todos vocês. Leiam Sexo e Destino, de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, publicação da Federação Espírita Brasileira.